Já conversa mais. Briga aqui. Então, vem lá, vê. A parte de espelho e esfera. É o seguinte. É muito bom esse assunto. Vou te dar a parte de espelho. Tem espelho plano, vocês têm em casa. Vocês estão se olhando. Aí nós temos espelhos esféricos. Dois. Certo? O convexo e o côncavo. Convexo. Convexo. E o côncavo. Côncavo. E tem um plano que vocês têm em casa, aquele espelho que vocês ficam se olhando. Né? O tio Chagas foi aqui no laboratório pegar esse espelho para mostrar a vocês. O côncavo e o convexo. Só que o tio chega lá, não dá para abrir os armários de jeito nenhum. Por quê? As cadeiras que tiraram daqui estão todas lá. Aí não deu. Eu cheguei por isso. Primeiro assim, vocês têm aí na Praça 60, dá para entender. Vamos lá entender melhor. Chagas, se tio chegar e começar aqui pelo espelho convexo. Vamos entender o que é o espelho convexo. O plano é o espelho que você tem em casa. Você está vendo sua visão normal. E o convexo, ele amplia, certo? Amplia o local e diminui a imagem. Quando você vai dirigindo o carro, né? Você olha pelo retrovisor, você vê um bocado de carro lá atrás, não vê? Só que você vê com a imagem pequena, né? Ele amplia o campo e diminui ainda mais. Quando você vai dentro do ônibus, lá na frente tem um espelho bem grande. Você vê que lá, se você olhar para o espelho, vê todo mundo que está atrás. Aquele espelho é convexo. Por quê? Ele amplia o campo de visualização, só que ele diminui o quê? A imagem. O espelho convexo amplia o campo de visualização e diminui a imagem. Certo? Chagas, onde é que eu encontro mais? Aquele pessoal que trabalha com segurança, certo? Quando você chega lá também tem uns espelhos, né? Você olha, você entra. Elevador, não sei o que você não. Porque ele amplia o campo todo mundo, só que diminui a imagem do objeto, viu? Retrovisor, não é utilizado mais que tem aí no livro de vocês, esse espelho de segurança. Já o côncavo é o contrário. Ele diminui o campo de visualização e aumenta o quê? O tamanho do objeto. Quando você vai no dentista, ele tem um espelhozinho, né? Bem pequeno, você já viu. Ele ali diminui o campo de visualização e aumenta o quê? O dente. Ele coloca lá para aumentar a visualização do dente. Então, o côncavo é diferente do convexo. Ele diminui o campo de visualização, certo? E aumenta a imagem, viu? Um exemplo mais claro que tem que ter aí, acho que tem até no livro aí, que é o quê? O espelhinho de dentista, viu? Que é o côncavo. Vamos para cá. Convexo, ele amplia o campo de visualização e diminui a imagem. E o côncavo, ele diminui o campo de visualização e aumenta a imagem, viu? Então, nós temos três espelhos. O plano, que é esse que tem lá, que dá para enxergar muito bem. Tem o convexo e o côncavo. Pronto. Esse aqui é o espelho esférico, que a gente estava dizendo para vocês. A gente vai fazer shape. A colher, uma colher bem polida, aquela colher de inox. Muito obrigado. Exatamente. Essa parte aqui é uma concha, né? E essa outra parte aqui é a esférica. Ó, vai para cá. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Se você olhar numa colher, já olhar bem direitinho, tem uma parte que se você olhar, você vê sua imagem invertida. Né? Não olhar numa colher, não? Então, a imagem, para a gente estudar bem direitinho, você pega uma colher. Primeiro pega uma colher daqui, mas não dá certo jeito nenhum, tem que ser assim, não, você está vendo. Aí, ó, a concha, isso que chama, concha, convexo, côncavo e convexo, viu? A colher é bem facilzinho. E essa aqui, dessa parte aqui, a gente chama carlota esférica. Está bem direitinho. Direito, ó. Essa partezinha aqui é a nossa parte aqui, ó. Côncava
E essa parte aqui é convexa. Quando eu dou um exemplo bem direitinho, é a colher que dá para a gente fazer. Olha o espelho convexo que te explicou agora. Esse espelho aqui, certo? Tem no ônibus, tem no supermercado. E lá no supermercado, na casa de assalto, né? Amplia a imagem, amplia o campo todinho e diminui aí. Mas já conversa isso aqui, ó. Tem de ônibus, da parte de segurança, e aí guardas com vendo, todo mundo, esse espelho. Ele amplia o campo e diminui a imagem. A superfície externa de uma colher, como eu falei, é um exemplo de espelho convexo. Essa parte aqui, externa da colher, né? A vantagem do espelho convexo é de fornecer uma imagem direita, não invertida. Invertida quer dizer o quê? De cabeça para baixo. Viu? Direita não é invertida. E menor do que os objetos. Como eu disse, é menor do que os objetos. Os fatos de eles fornecerem uma imagem reduzida aumentam o campo visual e permitem observar um número maior de objetos no espelho. São muito utilizados no carro, em moto, em ônibus, loja e edifício. Olha, quando a gente vê, a gente vê de cabeça para baixo, pensa que não foi ele que conversa. Conversa, exatamente. É a mesma coisa que a gente está estudando para trazer vocês. Toda imagem que é refletida para os nossos olhos vem da luz. É o que você está vendo. É a mesma coisa que o professor na parte do mestrado. É deixar, você está vendo essa árvore ali, que cor a sua de verde? É verde porque está transmitindo para os nossos olhos, é claro, não está enxergando. É a mesma coisa, que cor arco-íris? A gente deixa, arco-íris são várias as cores, só que a gente só enxerga alguns, né, sete cores, mas são várias. É o que é transmitido para os seus olhos. É a mesma coisa que a gente vai ver depois. Daltonismo, já ouviu falar? Né? A pessoa daltônica para dirigir, quando ele for passar lá no semáforo, que tem verde, vermelho e amarelo, ele não enxerga. A gente vai ver essa parte depois. Aí, ó, espelho côncavo, a gente falou, ó, tem a colherzinha aí. Ele colocou aí, certo? Ó, essa mulher do espelho, só está vendo ela, né? Ó. Não está vendo várias imagens, só dela. A face interna de uma colher é um exemplo de espelho côncavo. A imagem fornecida com o espelho côncavo depende da distância que o objeto está do espelho. Se o objeto estiver distante do espelho, fornecerá uma imagem invertida e menor do que o objeto. Invertida e menor. Nessa parte de côncavo, nós vamos ver 5 casos de espelho. 5 casos. Eu não sei se você já assistiu um filminho, não sei se é do Pica-Pau ou Scooby-Doo. Não. Que ele entra num local, tem vários espelhos. Aí ele vai passando de espelho. Um espelho diminui, o outro fica grande, o outro fica gordo. Já viu? Não é esse filme, não? Já? Então, essa ali é a imagem daquele espelho. Existe um espelho, só que ele muda a fisionomia da pessoa. Só que ali tem o quê? Tem grau naquele espelho, viu? Então, uma vez a pessoa aquele espelho. Não, ela não tem grau. A pessoa faz, até no parque, no circo, a pessoa faz isso aqui. Olha o espelho como que falou, certo? Olha, o aparelho de dentro, né? Ele diminui o campo e aumenta aí mais, ó. O dentista, ele deixa lá se o dentinho está ruim, o que vai fazer? Esse espelhinho ele vai ampliar mais, ó, aumentar. Viu? Aí vê o seguinte. Nesses espelhos, a gente estudando, pessoal, tem isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí. Tem alfa, tem C, né? Tem R, tem beta, né? E tem RB. Aí que isso aí a gente vai estudar. A gente tem que, é um estudo que os caras já vinham há muito tempo. Como é que essa imagem está sendo ampliada? Eu tenho um espelho aqui, como é que eu estou me vendo? Lá, não tem minha imagem no espelho? Aí vamos calcular a distância do corpo de chave do espelho. Né? Aí, ó. Vamos lá. Tem C, que eu chamo centro de curvatura, centro da curvatura. Tem V, que é o vértice
certo? Do espelho. Tem R, que é o raio da curvatura. E tem alfa, que é o ângulo da abertura. Aí vê o seguinte. Aí tem, está faltando aqui F, ele não colocou. Desculpa, ó. Eu queria F, que ele chama foco. Foco da imagem. Aí, pessoal, está faltando aí, doutores? O foco da imagem. Não tem foco. Né? Aí, ó, faltou F aí, foco da imagem. Certo? Tem o centro, tem o vértice, tem o raio, tem o ângulo. Faltou o foco. Eu sei que F, chamado de foco, é o raio, né, sobre 2. Ó, o foco, o raio nem tem aí, são 2. Isso aqui é o cálculo do foco. Vai colocar o foco da imagem, viu? Ó, deixa eu pagar aqui. Então faltou o foco. Faltou o foco aí. Então é R sobre 2. Isso aqui eu chamo de foco. Foco da imagem. Foco da imagem. Faltou. Quer dividir o raio por 2. Certo? Como a gente vai encontrar, viu? Estou faltando o foco aí bem direitinho. Pronto, isso aqui calcula o foco. R sobre 2, raio sobre 2. Que foco está aqui? Você tem um foco. Esse aqui é o que? Raio. Aí, o Barto passou aí. Só os exemplos para deixar aí. Ó, espelho côncavo e espelho convexo. Estão vendo aí, ó? Uma concha, ó, do mesmo jeito, ó. A luz é jogada lá, tá vendo, ó? E aqui, do lado esquerdo, ó, o espelho convexo. É só uma imagem que a gente passou para vocês entenderem melhor. É a mesma coisa, se eu pegar a colher, vou jogar um raio aqui, ó. É espelho convexo, né? Espelho convexo e espelho côncavo. Pronto, aí, ó, vamos dizer que aí eu tenho um laser, né? Esse espelho aí, mostro para vocês, é côncavo ou é convexo? Diga. Côncavo, né? Ó, convexo, se fosse aqui, deixa eu botar aqui. Convexo, se fosse desse lado, côncavo, vamos ver. Aí, vocês olhando para a imagem, que eu coloco aí, vamos dizer que eu joguei um foco de luz, certo? Vocês veem aí, eu tenho C, como é que vocês veem? Centro da cobertura. Primeiro, a gente tem o F, é o quê? O foco. E tem o V, que é o quê? O vértice. Quando eu jogo aí meu jogo de luz, certo? Porque eu tenho um laserzinho, passa por onde? Pelo foco. Tá vendo? No meu espelho côncavo, toda vez que eu incido um raio de luz, vai passar por onde? Pelo foco. Ah, tá aí, dizendo. Aí. Vai lá. Raios notáveis, o que tu está explicando aí. Todo raio de luz que se paralelamente ao eixo principal reflete uma direção que passa pelo foco. O jeito que não está vendo, não disse, ó. Toda vida, ó. Você vê, se eu jogar, vai passar pelo foco. Aí é o seguinte, se o vai aparecer aqui, deixa eu ver. Ó, vou desenhar minha espelha aqui. Deixa eu reprovar aqui, eu tenho o vértice. Aqui eu tenho o centro da curvatura. E aqui eu tenho um foco. Por que, Thiago? Toda vez que a gente for desenhar um espelho, eu tenho que saber onde é que está o centro da curvatura. Eu tenho que saber onde é que está o foco. E tenho que saber onde é que está o quê? O vértice. Ó, o centro fica antes do foco. É centro, foco e vértice. Centro, foco e vértice. Por quê, tio Thiago? Por que a gente foi estudar a parte do espelho? É côncavo? São 5 tipos. Então, eu vou jogar raio de luz. Aí só vou aplicar esses 3? Hã? Ou pode ter o raio também? Não, depois. O raio vai servir para a gente encontrar só o quê?
o foco, viu? Mas não vem aqui, viu? Aqui como vem a equação de Gauss, que a gente chama, mas você não vê por quê, viu? Quando for para calcular a distância. Aqui eu tenho a conta, aqui o meu espelho. Qual a distância do objeto, que é tiltado, para o espelho? Sabendo que eu tenho um raio, aí vamos encontrar foco, vamos encontrar a distância, tem mais distância do objeto. Daqui a pouquinho, né? Ok? Vamos para cá. Aí, ó, olha daqui, esse espelho é o quê? Convexo, né? Ó. Tá vendo? E o raio de luz que jogou está passando por onde ainda? Pelo foco, tá vendo? Ó, pelo foco. Aí, aqui, a gente estuda essa parte de espelho, esféricos, né? Planos, convexos e côncavos. Tem uns cálculos, mas é mais de interpretação do texto. Por quê? É a mesma coisa. Se eu disser ali para João, vem entender cheio. Meu espelho convexo, né? Como é que ele se apresenta? O espelho convexo ele se apresenta. Ele amplia o campo e a imagem é maior ou menor? Menor. Está vendo? A imagem é menor. Não é verdade? É menor. Maior. Toda raio de luz tem sido uma direção que passa pelo foco, reflete a luz. Isso aí, é a mesma coisa. Pronto. Aí aqui, nós vamos estudar, como eu disse, a parte de espelho côncavo, que são 5 casos. O convexo só tem um caso. Ó, esse é o primeiro caso. Formação de quê? Da imagem, entendeu? Vamos dizer que essa árvore aqui é fechada. Diferente de um espelho o quê? Côncavo, né? Primeiro caso. Aí, se te olhar, tem centro da curvatura ali, tem, olha. Tem um foco e tem um vértice, tem. Aí tu te pergunta desse jeito. A minha imagem ali está antes, depois, no centro, no foco ou no vértice? Tá onde a imagem? Olha. Tá onde? Está antes do centro, tá não? Aqui, ó. Aqui é a minha imagem, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui é o centro. Então, a minha imagem, primeiro caso, ó. O objeto além do centro da curvatura. Está antes, né, Benito? Não é, pessoal? Aí, como é que ela se apresenta? Como é que essa imagem se apresenta? Real. Ó, ela é real. É real. Ela, ó, ela aqui, ela está o quê? Está direita ou está invertida? Está de cabeça para baixo, tá? Está maior ou menor? Menor. Ó, o primeiro caso que você vê. Chagas, isso aqui vai ter que aprender. É um jeito. É decorar. É bom. Primeiro caso. Formação da imagem do espelho côncavo. Quando meu objeto está antes do centro da curvatura. Ela é real, menor e invertida. Real, menor e invertida. Está vendo? Esse é o nosso primeiro caso. Esse objeto está de frente ao espelho côncavo e está antes do centro da curvatura. Real, menor e invertido. Primeiro caso. Passa? Olha, vai. Olha o segundo caso. Isso aqui, ó, você vê como é. A gente, quando a gente começa a estudar, é muito bom. Isso é excelente. Só que é preciso a gente tem que memorizar. Olha o segundo caso. O meu objeto está onde agora? No centro. E como é que ele se apresenta? Real é maior ou menor? Igual e invertido. Olha a árvorezinha aqui. Eita, chato, está no centro. Pronto. Jogou o raio de luz. Ó. Como é que ele se apresentou? Real, igual e invertido. Ei, pessoal, está lá na questão, uma prova. O meu objeto está no centro da curvatura. Letra A. Se apresenta como? Real, igual e direito. Não, ele se apresenta real, igual e invertido. É real, maior e invertido? Real, igual e invertido. Viu?
Olho no centro, isso é o segundo caso. Vai, vai. Qual é o nosso terceiro caso? Vai mudando. A nossa árvorezinha agora está entre o centro e o foco. Não está para cá. Ó, tio Chaga, a árvorezinha andou. Está onde agora? Entre o centro e o foco. E como é que essa imagem se apresenta, tio? Real. Ela agora está o quê? Menor ou maior? Maior e invertido. Ó. A minha imagem, tio Chaga, estava lá para o centro, foi para o centro e agora está entre o centro e o foco. Como é que se apresenta? Real, maior e invertido. Real, maior e invertido. Quando na prova vem só a imagem lá. Aí você vai ter que dizer. Eita, está entre o centro e o foco. Real, maior e invertido. Só é traçar com a régua, dá certinho. Se eu fizer isso com a régua, eu já tenho que fazer. Por quê? Vocês estão percebendo que toda a imagem, vamos dizer aqui, o raio de luz passa por onde? Pelo foco. Aí dá para você fazer bem direitinho. Viu? Isso é o terceiro caso do espelho côncavo. Olha o nosso quarto aí. Caso. O nosso objeto está onde? O que é outro? Olha o quarto caso. O bichinho está onde? A árvorezinha? No foco, né? Ó, a imagem é o quê? Se apresentou onde a imagem? Está no foco, mas, ó, traçou o raio de luz, passou pelo foco. A imagem é imprópria. Toda vida que o objeto, qualquer objeto tiver no foco, minha imagem é o quê? Imprópria. O que seria esse impróprio? Impróprio é que você, vamos dizer assim, não consegue enxergar de jeito nenhum. Vamos dizer, nem é invertida, nem é direita. É impróprio. Ó, você não consegue ver nem do outro lado, nem está invertida, nem direita. Porque quando a gente for ver a imagem direita, é a mesma coisa. Eu estou aqui, estou vendo eu aqui, estou vendo do lado direito. Está vendo invertida? Não. Então ela é imprópria, não consegue enxergar. Quando ela estiver onde? No foco. Esse é o quarto caso. Aí vem o quinto caso. A árvore está onde, tio? Entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice. Ó. Eita! Olha agora, doutores, ó. Quando ela está entre o foco e o vértice, ela o que? A imagem se apresentou. É real a imagem? Não é o que agora? Virtual. Ó. Nossa imagem é virtual, certo? Ó. É maior do que o objeto, não é maior, certo? E é direita, está invertida? Tá lá, não é? Ó. Direita, em cima direita, não está invertida, ó. Então, para você ver, esse é o último caso desse espelho côncavo, quando nossa imagem está entre o foco e o vértice. Para você ver, ó, o que passou pelo foco, passou. A imagem ficou virtual. Do outro lado que a gente chega, a imagem é maior e é o que? Direita. Direita porque não se apresentou invertida. Pronto. No quinto caso, é o único caso que não aparece mais do que invertida. Né? Também lá no quarto caso, que a imagem é o que? Pronto. Né? Aí, ó. Tio, tá lá. Tem que aprender o primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e o quinto. Quarto e quinto. Tio, se eu tivesse uma régua para me traçar, dá para você saber muito bem. Se eu não tiver a régua para me traçar, a minha imagem, aí eu vou ter que ir para a parte de decor. Eu vou ter que decorar esse carro. Viu? Então, o quinto carro, objeto com foco e vértice, é fazer o quê? Virtual, direito e maior do que o objeto. Aí, ó. O espelho convexo sempre vai ser. Qual é o espelho convexo? Menor virtual, menor e direito. Sempre. Só tem um caso. O espelho convexo sempre vai ser virtual, menor e direito.
Só tem esse caso. É o mais fácil que tem. O nosso espelho convexo sempre vai ser virtual, menor e direito. Já tem outro caso? Não tem caso não. Virtual, menor e direito. Virtual, direito, menor, tanto faz. Viu? Nosso espelho convexo sempre vai ser virtual. Tá vendo aí, ó? Menor e direito. Viu? Tem outros casos não. É o mais fácil que tem. É o espelho convexo com imagem apresenta. Virtual, menor e direito. Pronto. Viu? Só tem um caso. Sempre vai ser virtual, direito e menor. Esse slide eu vou passar para você, viu? Um exemplo do caso poderia ser o Data Show? Poderia. Exatamente. Um projeto, né? Aquele projeto. Ó, aí que eu falo no instante para vocês, equação de Gauss. Lembra que eu falei no instante, não foi? Doutores, o não falou? Vamos implementar a equação de Gauss. Aí nós temos nosso estudo analítico de tudo que eu falei aqui. Vamos para cá. Vamos bem para cá. Vou pagar aqui. Equação de Gauss. Sobre E é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P. Ó, pessoal, essa equação de Gauss aqui é o que nos dá direito para encontrar F, deixa eu colocar aqui, distância focal, né? A gente trabalha isso aqui em centímetro, viu? Pode vir em metro, pode, viu? Mas vir 1 metro por centímetro. 100, né? Tá vendo? Aí divide. Aí aqui não é? Hã? Em cima é Tudo é 1, né? Eu coloquei aqui direito. 1 dividido por P e 1 também. Dividido por P. Ó, F é a distância focal. Vem em centímetro. P. Distância do objeto. E vem também em centímetro. Pelinha. Distância da imagem. Ó, tem feito esse bichinho aqui que chama pelinha, viu? Pelinha. Distância da imagem. E vem também de o quê? Em centímetro. Mas pode vir em metro, pode ver? Então, distância focal, distância do objeto, pelinha, distância da imagem. Aí, doutora, minha filha perguntou nesse canto, será que raio? Nas questões ele vai dar o raio. Aí deixei, sabe por quê, doutor? Não vê o foco, olha. Aí, como é que eu encontro o foco? Vou jogar na questão. E só 2. Entendeu? Depois que eu encontrar F, aí eu jogo aqui. Porque ele vai dar, ou ele dá a distância do objeto, ou ele vai dar a distância de quê? Da imagem. Né? Entendeu não? Esse assunto. Vocês pegaram esse aqui? Para eu pagar aqui? Posso passar a mão? Vamos lá. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Vamos dizer o seguinte. Até 45, né? 10 minutos. Vamos dizer o seguinte, vai para cá. Eu tenho um raio 40 centímetros. Eu tenho, presta atenção. Pelinha 20 centímetros.
Aí vai dizer desse jeito, tá, doutor? Encontre P. P quer dizer que ele é o quê? Distância do objeto. Distância do objeto. Pronto. Aí você vai dizer, eita, Chagas, levou para a equação legal. Aí eu escrevi desse jeito. Né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P linha. E tira o que é isso aqui? Aí entendi. Eu tenho P', tenho 20, tenho um raio, sabe? Eu vou jogar aqui, não dá certo, não. F, não tem um raio? 40. Dividido por quanto? Por 2. F é igual a quanto? 20, né? Então, o foco é quanto? 20C. Aí eu vim para cá. 1 sobre 20. Não é verdade? Não é verdade? É igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Quanto é P'? 20, né? 1 sobre 20. Aí olha o que a gente vai fazer. Presta atenção. 1 sobre 20. Se desse lado está positivo, vai passar o quê? Menos 1 sobre 20. Que é igual a 1 sobre P. Tio, quando eu faço desse jeito aqui, o que vai dar aqui? Olha só fazer. Se eu quisesse anular isso aqui, anular, mas eu vou tirar por MMC. 20 dividido por 20. Lembra aí? Dá quanto? 1. Uma vez 1. Menos 20 por 20. 1 vez 1. Então, 1 sobre P. 1 menos 1 dá quanto? Diga. 0. Vai ter para deixar. 0 sobre 20 é igual a 1 sobre P. Então, tio, meio 3P. 0 vezes P. P, né? É? 0P, né? Ó, 0 vezes P, ó. 0P. Vamos botar um P, não é verdade? Não é verdade, pessoal? Que é igual a 20 vezes 1, 20. Então, P é 20 dividido por 0. Eu posso dividir por 0? 20 dividido por 0. Cabe o que aqui? Hã? Não posso. Por quê? Você não está. 20 vezes 0 é 0, ó. Então eu não posso. Agora, se tivesse assim, ó, para cá. 0 dividido por 20. 0 vezes 20. 0, não é verdade? Aí dá certo, ó. Então isso aqui, ó. Não posso. E ficar assim. Ó, você não pode dividir 1 por 0. Titio, por que tu chegou nesse determinado fator? Porque te deu que é aleatória. Vem, por isso. Viu? Ei, tio, mas se fosse. Se fosse 0, tá certo, viu? Tá certo. Aí, ó, tio, vai ser 0. Se fosse aqui, vamos dizer que vai só mudar a imagem aqui. Vamos dizer que aqui tinha 60. Estou só mudando aqui, viu? Ó, para vocês verem. Tio, é 60. Aí ficaria assim. Vamos dizer que o foco é 60, viu? Ó, 1 sobre 60. Se aqui está positivo, ele passa para cá com negativo. Aí fica 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P. Aí, tio, como é que eu faço isso aqui? Tira o MC. E um número que é dividido por 60 por 20? 60. Né? Ó, 60 dividido por 60 dá quanto? 1 vezes 1, multiplica por cima, né? Então você matemática pura. Aí coloca o meiozinho, ó. 60 dividido por 20. 3. Aí 3 vezes 1, 3. Que é igual a 1 sobre P. Aí a gente fica assim. 1 menos 3. Menos 2, né? Aí ficou menos 2 sobre 60, que é igual a 1 sobre P. Aí agora, meio com esse, menos 2P, é igual a 60 vezes 1, 60. Então, P é igual a 60, dividido por menos 2. Está vendo aqui? 1 dividido por
menos não. Ô, desculpa. Ia dar a mesma coisa. Menos 1 vai dar a mesma coisa. Vai dar 2P, é igual a menos 60. Porque quando eu passo para cá, ia ficar a mesma coisa, fica negativo. Então, P é igual a menos 60 dividido por... Quanto é menos 60 dividido por 2? Menos 30. Então, menos 30, 100. Então, nossa distância focal é quanto? Então, para a gente encontrar a distância focal, distância do objeto. A gente encontrar a distância do objeto, distância mais distância focal, a gente tem que fazer esse jogozinho aqui. Tem que usar o MN. Aí esse tipo de ligação, a mais fácil que tem é o seguinte. Eu tenho um espelho que tem um raio 60 centímetros. Quanto é a distância focal? É só dividir 60 por 2. Aí fácil que tem. Para encontrar o foco vindo um raio, é rápido demais. Você dividir por 2. Nós vamos utilizar muito esse que chama de equação de Gauss. Aí tem aqui, pessoal, ó, eu chamo isso aqui aumento linear. Essezinho é o quê? Ó, deixa eu colocar assim. Até muito. Ó, pode? Ó, pode ir? Ó, deixa eu fazer isso aqui para a gente. Isso você já sabe. Ó, A é igual a I sobre O. Aí, ó, aumento linear. Aumento linear. E altura da imagem. Altura da imagem. Vem sentido também. Ó, altura do objeto. Objeto. Vem centímetro, viu? Isso aqui tudo é o que, Thiago? Trabalha com centímetro. Pronto, ó. Aumento linear e izinho, altura da imagem, ela está dizendo. E ó, altura do objeto. Só 20 centímetros, né? Vem metro, mas você vai ter que converter, viu? Mas quase todas as questões de vocês centímetros, viu? Aumento linear. Altura da imagem, altura do objeto. Ok? Então, para a gente terminar aqui, a gente vai só esse outro. Ó. Aumento linear. Próxima aula, gente. É muito bom esse assunto, viu? Tem que entender muito bem. Valeu, Marcos. Fala aí. Vai casar comigo, né? Vou tentar.
Olá, turma, bom dia. Alguém da sala aí me dá um retorno, por favor. Gira aí a câmera para a turma. Eu escutei aqui a sirene e eu acho que a primeira aula já foi encerrada, né? Para quem está aí de forma presencial. Depois me confirmam aí, por gentileza. Bom dia aí para. Ah, agora sim, então já está tudo ok. Estão conseguindo me escutar aí na sala. Poucos alunos hoje participando de forma presencial. Mas temos aqui a galerinha da tela virtual. Bom dia a todos. Bem, eu acho que deve estar tudo ok, né? Qualquer interferência, quem está aí no presencial, por favor, me dá um toque, se der qualquer probleminha, viu? Me avisa aí que eu retomo a informação. Mas eu acho que está tudo direitinho, estão me ouvindo bem. Bem, vamos dar consequência à nossa aula de biologia, né? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula, a segunda aula do dia, de forma remota, né? Digamos assim, mesmo vocês presenciais, não estou junto de vocês, mas se Deus quiser, dará tudo certo. Eu vou fazer a projeção do nosso slide. Hoje será uma revisão geral de tudo que nós já havíamos conversado em sala, né? Todo o momento de explicação que nós já tivemos, porque depois vai ter a culminância, que é em forma de avaliação, né? Para a gente ter a noção do conhecimento adquirido por cada um de vocês. Então, quem tiver com o livro aí em mãos, né? Em casa, você pode pegar seu livro também. Aí na escola, eu sei que vocês já estão levando o livro didático, que fica melhor. A visão aí, eu não sei se dá para verem bem, né? O slide projetado, mas de qualquer forma o slide vai estar disponível, né? Muitos já estão disponíveis no Google Sala de Aula. O único que eu coloquei ontem foi falando de folha e de fruto. Os outros vocês já tinham acesso das outras aulas. Então, vou começar aqui a nossa projeção. Pedir licença para desligar minha câmera, para evitar... Isso, Tainá, vai ser revisão. Revisão e vamos concluir o tópico que ficou faltando do capítulo 7. Mas para a nossa avaliação, o que vai ser cobrado é o conteúdo que eu mais debati com vocês. Ou seja, o primeiro conteúdo dos grupos vegetais, eu vou cobrar com mais intensidade, e essa parte da parte morfológica, né, e histológica dos vegetais, que foi o último conteúdo que nós trabalhamos, mas eu vou revisar com calma, porque eu sei que são muitos nomes, mas vocês vão dando uma olhadinha em casa, revisando os conceitos e conseguem assimilar de forma mais simples, tenho toda certeza. Eu vou desligar aqui minha câmera, peço licença, para não ficar bloqueando aqui, né? Às vezes fica travando a minha imagem. Então, a partir de agora, eu vou começar a projetar. Como vocês já sabem, eu projeto uma tela inteira, para eu poder usar o laser, usar meu pincel. Então, dessa forma, eu não vejo o chat. Mas qualquer dúvida, alguém liga aí o microfone, ou escreve no chat, que assim que concluir a apresentação, eu respondo todas as dúvidas. Só um momentinho que eu estou começando aqui a compartilhar com vocês. Às vezes demora um pouquinho para gerar a imagem para vocês visualizarem aí. Pronto, começando aqui a projeção. Problemas mesmo de conexão, são coisas que a gente às vezes não tem como evitar. Bem, para começar aqui para todos, vocês aí no presencial também já estão vendo a minha telinha. Então, eu vou começar com uma revisãozinha rápida do primeiro conteúdo que nós trabalhamos. Então, o primeiro conteúdo que nós trabalhamos foi sobre os grupos vegetais. Para vocês que estão com o livro em mãos, ó, a gente encontra isso aí no capítulo 6. Então, para a nossa avaliação, vai ser cobrado o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 de forma mais intensa e uns tópicos iniciais do capítulo 7. Porque parte de folha e fruto eu ainda vou concluir, então não vou cobrar de forma intensa, que seria que a gente não debateu tanta coisa a respeito. Mas eu deixo o slide disponível que serve de informação para vocês estarem estudando depois. Então, aqui, ó, capítulo 6, página 92. Então, o capítulo 6, por completo, ele vem falando dos grupos vegetais. Então, nós temos 4 grupos vegetais, que são formados por briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma.
Então, esse primeiro grupo, sempre ele vai seguindo essa sequência evolutiva. Então, nós temos aqui do menos evoluído, né, originado a partir das algas, até chegar no mais evoluído, que seriam as angiospermas. Esse caminho da evolução já está disponível no slide por completo, porque aqui eu vou fazer recortes. Vou fazer recortes de partes principais para vocês revisarem os conceitos gerais, né? O interessante é que vocês filtrem a informação-chave de cada coisa que eu trouxer para vocês. Mas o detalhamento, o aparato geral de todas as coisas está no decorrer do slide, que vocês já têm acesso no Google Sala de Aula. Então, aqui, ó. Esse primeiro surgimento das plantas foram as briófitas. Então, se foram as primeiras que surgiram, consequentemente, elas são as menos evoluídas aqui. Então, elas são classificadas como plantas avasculares. São essas plantas avasculares. Já é esse prefixozinho de negação. Então, não tem vaso condutor de seiva. Não tem xilema, não tem floema. Esse negócio aí de vasos condutores de seiva, nós vamos estudar, revisar, na verdade, já estudamos, revisar na parte, quando formos estudar morfologia e histologia das angiospermas. Vocês vão relembrar os conceitos direitinho desses vasos condutores. Mas aqui, ó, as briófitas, elas são plantinhas pequenininhas, alcançam poucos centímetros. Como exemplo, nós temos os musgos, as hepáticas, são todas plantas pequenas. Por que elas não conseguem chegar a um tamanho grande? Justamente por não ter vaso condutor de seiva, a informação é passada célula a célula de forma mais devagar. Ela não tem capacidade de chegar a um grande porte. Aqui nós vamos ter nas briófitas presença de falsas raízes, de falsos caules e falsas folhas. Então, nós vamos ter quem? Vamos ter cauloides, filóides, rizóides. Mas a informação-chave é: briófitas são plantas avasculares. Então, se é uma planta que não tem vaso condutor de seiva, ela é uma planta simples e pequenininha, alcança poucos centímetros. Onde a gente encontra? Quando está chovendo, locais úmidos, às vezes no muro de alguma casa, aderida a algum substrato como pedra. Pode ser até que você já tenha observado isso daí. Temos outro grupo aqui, então ela vai passando aqui por uma escala evolutiva, certo? Então, depois são as pteridófitas. As pteridófitas já conseguem um porte maior. Tem algumas que chegam até 5 metros, como o samambaiaçu. Mas o exemplo clássico aqui das pteridófitas é a samambaia, muito utilizada na ornamentação. Aqui, ó, por que ela consegue chegar a um tamanho maior? Porque ela já tem isso aqui, ó, já tem vaso condutor de seiva. A partir das pteridófitas, nós já temos vaso condutor de seiva e vamos ter a presença de raiz, caule e folha, que a folha ficou aqui embaixo. De raiz, caule e folha. O que é que briófita e pteridófita têm em comum? O processo reprodutivo. Briófita e pteridófita necessitam de água para a sua reprodução. Porque elas vão ter esporos, esses esporos vão cair no local úmido e eles vão ser levados pela correnteza da água. Passando dessa planta masculina até a planta feminina, acontece o processo de fecundação e o surgimento desse novo vegetal. Então, o que é que elas têm em comum? Na reprodução, elas necessitam de água para a reprodução. O ciclo reprodutivo é muito similar. Ambas vão passar por um ciclo, tanto haploide como um ciclo diploide, mas a informação-chave é lembrar que precisa de água. Já aqui, ó, depois a gente vai ter aqui, ó, gimnosperma. Apareceu semente, não tem fruto, nem tenha dúvida, é gimnosperma. Gimnosperma, nós já vamos ter, a partir da gimnosperma, vamos ter a independência de água para a sua reprodução. Precisa mais de água para a reprodução? Não, porque aqui nós já temos o grão de pólen, tubos polínicos que fazem esse processo, pode ser levado pelo vento, esse pólen é lançado do estróbilo masculino, levado pelo vento, às vezes chegar ao estróbilo feminino. Então, aqui não precisa mais de água para a sua reprodução, não. Então, ele já é mais independente. E tem a formação da semente, que serve de alimento para muitos animais e possibilita ser
colonizado em diferentes locais. Chegou o animal, pegou essa sementinha aqui, se alimentou, levou para longe. Então, dispersa de forma mais ampla. Caiu aqui no solo, né? Teve substâncias necessárias, água, solo fértil, consegue também se desenvolver. Então, é mais independente e consegue colonizar diversos ambientes. Exemplo aqui das gimnospermas, as matas de araucárias, os pinheiros utilizados para ornamentação. Depois aqui, ó, lembrando, falando de gimnosperma, tem semente e não tem fruto. E depois eu vou colocando outros slides para reforçar o conhecimento de vocês. Depois aqui, o mais evoluído. É o topzinho. Angiosperma. Vai ter quem? Vai ter tudo, na verdade, porque vascondutor já tinha desde as pteridófitas. Semente já tinha na gimnosperma. Então, a angiosperma pega tudo. E ainda acrescenta flor e fruto. Então, apresentou fruto. É aquela mangueira que você tem no quintal de casa, é uma laranjeira. É angiosperma. Porque vai ter a presença do fruto. Então, eu vou passando aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem ligar aí o microfone, principalmente a galerinha que está em casa, que consegue o microfone de forma mais fácil. Então, aqui, ó, a gente tem... vou dar recortes de cada um específico. Então, a gente tem, ó, briófitas, formado por plantas avasculares, pequenininhos, menos evoluídos aqui. Os musgos são os mais característicos. Temos hepáticas, antóceros. Então, aqui eles são formados, ó, por falsas estruturazinhas, mas tem também a mesma função. São formados por rizoide, fixação e absorção, caulode, absorção e sustentação, e o filóide, que seria essas falsas folhas, que vai servir para fotossíntese e trocas gasosas. Então, aqui, briófita. Olha como você pode encontrar ela no ambiente, ó. Tipo um tapetinho verde. Processo de reprodução, como eu bem já falei, briófita, muito similar com pteridófita. Ele apresenta necessidade de água para a sua reprodução. Né? Aqui a gente tem a parte do esporófito. Esse esporófito aqui é onde tem os esporos que vão estar caindo aqui no substrato e leva de encontro ao gametófilo feminino. Então, aí consegue fazer o processo de fecundação, mas necessita de água e esporos, né? Processo de esporulação aqui. Vocês vão filtrando só informações-chave mesmo a respeito de cada grupo. Aí vocês conseguem responder qualquer questão. Sempre quando vem qualquer atividade, né, seja de vestibular, de que qualquer forma for, são 5 alternativas, a grande maioria. Você consegue eliminar 3 de cara, com seu conhecimento básico, você consegue eliminar 3. Mas tem que ter algum conhecimento a respeito, né, para conseguir fazer isso. Mas o ponto mais difícil vai ficar sempre entre 2 questões. Então, de qualquer forma, você aumenta a sua chance de acerto. Né? Então, por isso que é bom a gente ter pelo menos uma noção básica das coisas. A importância ecológica das briófitas, né? Vocês depois olham com calma os slidezinhos que nós já falamos a respeito. Aqui eu estou só dando algumas pinceladas das características mais importantes, porque como é revisão, temos muitas coisas, né, para a gente revisar. Então, aqui, ó, nas pteridófitas, nós já vamos ter presença de vasos condutores de seiva. Vamos já falar do xilema e do floema, ver se vocês estão afiados. Então, a gente tem aqui, ó, samambaia e avenca é muito utilizado na ornamentação, principalmente aqui, a samambaia. E o samambaiaçu, ele pode chegar até a 5 metros, que é o exemplo de uma pteridófita de porte médio, né? 5 metros já é considerado porte médio. Mas não tem semente, então é pteridófita. Qual é a vantagem de já ter vaso condutor de seiva? Maior porte físico, pode colonizar diversos habitats, facilita a sobrevivência no seu meio terrestre. Processo reprodutivo de pteridófita muito similar a briófitas. Informação-chave, precisa de água para a sua reprodução. Tem um ciclo haploide e um ciclo diploide, ou seja, uma fase sexuada, outra fase assexuada. Coisinhas-chave aqui. Vamos falar agora das gimnospermas. É muita informação que eu estou jogando aqui para vocês? É muita informação. Mas eu estou partindo da premissa que vocês já sabem de alguma coisa, porque isso daqui nós já falamos bastante a respeito. Se qualquer dúvida, podem perguntar. O tópicozinho aqui, ele é sequência, porque eu fiz um recorte de outro livro didático para colocar a imagem. Mas no livro de vocês, ele é dado como um subtópico do capítulo 6. Mas vocês encontram essa página do livro de vocês mesmo, na página 102.
Então, vamos estudar aqui as plantas mais complexas, né? Vamos estudar gimnospermas e angiosperma. Então, aqui, ó, gimnosperma, nós já temos presença de quê? Coisinha-chave na gimnosperma. Semente. Pronto. Já matou a charada de muita coisa. Então, por possuir semente, ele já consegue colonizar diversos ambientes. Diferença básica entre gimnosperma, que é o que estamos falando agora, e angiosperma, é porque a angiosperma vai ter fruto. Gimnospermas são chamadas de sementes nuas. Então, não tem fruto, tem apenas a semente, no ápice das suas plantas. Alguns exemplos aqui, ó. Sago de jardim, utilizado para ornamentação. Fica tão grande, não, mas ele, você pode até pensar que é uma pteridófita, pelo tamanho. Mas se tem semente, é gimnosperma, não tenha dúvida. E árvores de grande porte também. Os pinheiros, as sequoias, né? Vantagem aqui de possuir semente. O que eu falei. Aumenta a dispersão, colonização de diversos habitats e, claro, vai proteger o embrião, porque aqui o embrião já vai estar dentro da semente. Olha aqui o que, é que a gente tem, ó, o sistema reprodutor deles. Características-chave. A partir da gimnosperma, não precisa mais de água, necessariamente de água, para a sua reprodução, porque ele já tem a presença disso aqui, ó, grãos de pólen. O grão de pólen, ele é levinho, às vezes você até passou o dedo aí em alguma flor, em angiosperma, e pode ter saído com o dedinho melado de pólen. Então, isso daí é levado, às vezes, por animais, né? E em específico aqui na gimnosperma, isso é feito muito pelo vento mesmo. Ele libera, né, já que não tem a flor aqui, para fazer muito esse processo, ele tem só essa estrutura que chama de estróbilo feminino e estróbilo masculino, mas consegue ir de alcance com o próprio vento. Então, o estróbilo masculino é o que vai ter a presença do grão de pólen, que ele é liberado e vai de encontro aqui ao estróbilo feminino. Então, pode ser levado pelo vento. Olha aqui, ó, como é que as coisas acontecem. Ó. Ele lança mesmo, tá certo? Libera esse grão de pólen. Eu vou adiantar as coisas aqui, que senão não dá tempo a gente ver tudo. Aí pronto, né? Conseguiu ir de encontro aqui, a gente já teve o processo de fecundação, geração da semente, essa semente cai, começa a germinar e tá tudo lindo e maravilhoso, né? Uma nova planta aí para o ambiente. Aí temos a importância da gimnosperma, né? Já que são árvores de grande porte, pode-se extrair a celulose. A semente encontrada, como exemplo o pião, ele, que é no Pinheiro do Pará, serve de alimentação e assim sucessivamente. Agora falando das angiospermas. Nas angiospermas, nós vamos ter presença de flor e fruto. O fruto é o grande destaque aqui das angiospermas. E, claro, né, ele vai ter características atrativas. Por exemplo, na flor. A flor vai ter pétalas coloridas. Gente, eu vou dar só uma pinceladazinha nesse negócio de flor, porque tem nome para cada estrutura. Mas o foco é só saber as características gerais mesmo de cada grupo, porque senão fica muita informação para vocês. Então, tem pétalas coloridas, tudo serve de atrativo, né, para os animais, para os polinizadores. Tem um nectáriozinho nessa flor. Esse nectário vai servir de alimento às abelhas, né, exemplo de grande polinizador. E, claro, o aroma característico, seja do fruto, né, ou até a flor também pode exalar isso. Tudo serve de atrativo. Ressaltando, as angiospermas já são divididas em dois grupos, monocotiledôneas, dicotiledôneas. E nós podemos classificar uma planta em monocotiledônea e dicotiledônea, eu vou adiantar porque já apareceu aqui esse nome, de acordo com diversas estruturas. Por exemplo, com relação à sua semente, quando chegar ao tópico para detalhar, eu já tenho falado para vocês. Por exemplo, aqui na sua semente, uma monocotiledônea apenas tem um cotilédone. Clássico exemplo do milho. Tá certo? Esse cotilédonezinho, ele permanece aqui aderido e fica junto ao solo.
Não vai até o ápicezinho, não sai não cresce não, muito não. Já na dicotiledônia, exemplo clássico a semente de feijão aqui, ó. Você consegue partir e separar as duas bandinhas com mais facilidade. Tenta fazer isso na semente do milho para ver se consegue. Então, aqui são 2 cotilédones. E esses 2 cotilédones, ele depois que a planta for crescendo aqui, ele começa realmente os 2 cotiledonezinhos para depois surgir a folha. Depois aqui vem a folha propriamente dita. Esses 2 cotilédones aqui na dicotiledônia, ela ascende em relação ao solo. E depois atrofia, né? Depois ele atrofia e você vê realmente só as folhinhas. Mas tem também, isso aí foi com relação à semente, que a gente viu. Tem com relação ao tipo de raiz. A gente vai já falar de raiz depois. Mas quando chegar nesse tópico de cotiledônia e monocotiledônia, eu pulo. A gente já tá vendo agora. Então, ó, nós temos o tipo de raiz. A monocotiledônia é tipo um tufo. Exemplo, a cana-de-açúcar, o capim, o milho. Quem mora em sítio sabe. Talvez já tenha visto. Puxa, esse aqui é um tufinho embaixo. Então, você não consegue identificar uma raiz aqui principal, não. De jeito nenhum. Elas são várias raízes formando um tufinho. Podem ser chamadas de fasciculatas, de adventícias. Esse modelozinho de raiz aí. Já nas dicotiledôneas, você encontra uma raiz principal aqui, ó, que ela é chamada de raiz axial ou pivotante, e paralela a ela tem as raízes menores, que são chamadas de raízes secundárias. Então, nós conseguimos diferenciar de acordo com cada órgão encontrado na planta. Tem diferença também com relação à flor. Eu vou adiantar e colocar esse quadro, que ele está resumindo tudo. Então, nós podemos diferenciar com relação à semente, que foi o que nós falamos. O tipo de folha também varia. Se, a grosso modo falando, a diferença de uma folha de milho para uma folha de feijão, ela é muito nítida. Então, você consegue filtrar a informação-chave. Ela é uma folha, né, da monocotiledônia, uma folhinha mais longa, sem nervura, ou seja, sem divisoras, né, com nervuras, mas ela não é ramificada, não tem outros pontos saindo dela. O caule também muda, a raiz nós já falamos, e a questão da quantidade de flor, a quantidade de pétalas, propriamente dita, presente em cada flor. A monocotiledônia, ela é formada por 3 e seus pares. Então, são 3, aliás, e seus múltiplos. E já a dicotiledônia, não. Ela é formada, pode ser formada por 2, né? Ou pode ser formado por 5, são valores diferentes aqui. Aqui, ó. Um exemplo aqui da dicotiledônia, ó. 2 ou 5 e seus múltiplos. Deixa eu ampliar para vocês que estão na sala ver melhor. Questão da flor. Dicotiledônia pode aparecer múltiplos de 2 ou de 5. Então, 4, 8, 5, 10. Já aqui, na monocotiledônia, são 3 e seus múltiplos. 3, 6, 9, depende do tipo de flor. Bom, fala uma diferença básica de uma monocotiledônia e uma dicotiledônia. Só para concluir, a gente estava falando de flor, né? E falamos de fruto aqui nas angiospermas. Vamos já concluir o estudo de fruto quando a gente for ver os órgãos específicos. Então, a gente conclui isso aqui, ó. Monocotiledônia e dicotiledônia. Então, lembre-se, falou em presença de fruto, não tenha dúvida. É angiosperma. Olha aqui o que a flor tem tanto, que eu não vou detalhar muito. Aqui é um exemplo do brinco de princesa. O brinco de princesa é hermafrodita. Vai ter na sua flor tanto órgãos masculino como feminino. Então, aqui o órgãozinho masculino, ó, chamado de androceu. Aqui está lá do zoom. Androceu. Isso aqui que está aqui em cima é a antera. Essa antera, deixa eu colocar meu laser, que eu acho que vocês não veem eu passando o pincel. Essa antera aqui, ela é quem vai liberar os grãos de pólen. Liberou os grãos de pólen, já que aqui é hermafrodita, ela consegue facilmente cair aqui dentro, ó. Nesse gineceu. Gineceu, a parte de cima tem o pistilho, que é tipo um tubinho, que vai de encontro a essa parte aqui mais basal, onde se encontra o ovário e posterior fecundação. Aqui passou um vento, foi com medo da internet cair. Pronto, característica básica
né? Questão aqui dos polinizadores. Os polinizadores, um dos grandes responsáveis por realmente conseguir levar esse pólen presente no danado aqui, ó, do estame, né? O estame é o conjunto, a antéria é só essa cabecinha aqui, que é onde solta o grão de pólen. Consegue levar de encontro até a parte feminina aqui, que é o gineceu. Aí pronto, fez a fecundação, tudo maravilhoso, só esperar o fruto. Deixa eu encerrar esse momento, vamos para cá agora. Agora a gente vai falar dessa parte aqui. Vocês encontram isso daqui no capítulo 7. Concluímos o capítulo 6, vou dar uma pincelada no capítulo 7. Capítulo 7, na página 120 do livro didático de vocês. Então, aqui foi uma das últimas coisas que nós estudamos. Então, a parte histológica vegetal vem estudar os tecidos da planta. E nós temos dois tipos básicos de tecidos. O tecido aqui chamado tecido meristemático, que é o responsável por dar origem a todos os outros. Então, se os tecidos meristemáticos vão originar os outros, então ele é formado por células indiferenciadas, ou chamadas células embrionárias. É tipo o cordão umbilical, rico em células-tronco, que pode gerar qualquer outro tipo de célula no organismo. Então, aqui, ó, qualquer tipo de órgão também, que é no caso aqui dos tecidos permanentes, a partir dos tecidos meristemáticos, eles vão ser formados e possuir características e funções específicas no vegetal. Então, informaçãozinha-chave. O tecido meristemático do vegetal, formado por células indiferenciadas. Ou seja, essa célula indiferenciada pode formar qualquer outro tipo de célula que, quando tiver função específica, aí passa a ser tecido permanente. E o meristemático aqui, ele é responsável por processo de crescimento, alongamento, rico em divisão mitótica no vegetal. Vou passar aqui, a gente fala já dos permanentes. Passa isso aqui também, que é só os tópicos. Então, aqui, ó, os meristemáticos, onde a gente pode encontrar na parte aqui, ó, parte mais basal aqui, ó, né, a partezinha apical, na parte mais profunda, é onde a gente encontra ele na raiz, chamada de coifa, esse pedacinho aqui é a coifa. Então, isso aqui é rico em células meristemáticas, que vai permitir o crescimento, o alongamento desse vegetal. E nós vamos encontrar também, claro que ele está em todo o corpo do vegetal, isso é óbvio, mas destacando esses dois pontos. Também nas gemas laterais aqui, tanto na parte apical, que é no topo, como na parte lateral, que são as gemas laterais. Tudo vai ter células meristemáticas, porque vai permitir o crescimento do vegetal. Lembrando, formado por células indiferenciadas. E a partir dessas células meristemáticas, que são células indiferenciadas, responsáveis pelo crescimento e alongamento do vegetal, nós vamos ter o surgimento dos tecidos permanentes. Aí sim, eles têm funções específicas, a gente vai já falar sobre. Ó, no meristemático, a gente tem dois tipos de tecidos meristemáticos. Ó. O primário, que aí vai crescer com relação à altura e com relação à espessura, temos o meristemático secundário. Vamos falar agora das coisas específicas. Ó. Permanente. Foi permanente, já tem função específica. Tecido permanente, originado a partir dos tecidos meristemáticos. Por exemplo, a epiderme. A epiderme, vocês já sabem, é tipo a epiderme mesmo da nossa pele aqui, a camada mais superficial, tá dando proteção aqui. E ela está presente, seja na raiz, no caule, na folha, no fruto, né? Praticamente todos os órgãos vegetais nessa parte externa da planta, protegendo. A exemplo da folha, a gente tem dado zoom aqui, ó. Então, nós temos a epiderme superior, isso aqui é um recorte e um zoom na folha. E temos aqui a epiderme inferior. O que está no meio é chamado de preenchimento. A gente vai já falar do preenchimento. Temos o preenchimento clorofiliano, que é chamado parênquima palissádico, e o parênquima naculoso, que muda basicamente o formato mesmo entre eles. E temos os estômatos, a que a gente estuda com mais calma na parte de fisiologia, responsável por trocas gasosas. Pronto, aqui é um tópico falando de cada deles e tudo mais.
Vamos ter no tecidos permanentes aqui, ó, os vasos condutores. Lembra que eu falei? Briófita não tem vaso condutor? Então, briófita não tem isso aqui, não. A partir das pteridófitas é que nós vamos ter a presença dos vasos condutores. Então, conduziu seiva bruta, que é a seiva bruta, está captando da raiz aqui, ó, tirando água e sais minerais, levando até o ápice da planta. Então, seiva bruta, xilema. O que está voltando aqui, ele faz esse processo de subida e de descida, já é a seiva elaborada. Quem traz essa seiva elaborada? O floema. O que é essa seiva elaborada? É matéria orgânica, né? Material orgânico. Vocês estudaram o que é substância orgânica e inorgânica no primeiro ano. Então, material orgânico vai ser o que já está mais processado. É a seiva elaborada, é os carboidratos, é os açúcares, vem a fotossíntese, né, passando tudo pelo corpinho do vegetal. Então, informação-chave. Seiva bruta, xilema. Seiva elaborada, floema. Temos também os tecidos que vão dando sustentação, está dando suporte ao vegetal. E ele muda o nome de acordo com o tipo de idade, digamos assim, a idade do vegetal. Para células mais jovens, ou seja, quando o vegetal ainda está pequeno, você consegue pegar aquele galhinho, ele é maleável, ele é flexível, então a gente tem chamado de colênquima. Isso é dentro das células. Então, aqui, esse tecido de sustentação, ele vai ser rico em celulose, por isso que ele é mais maleável. Então, aqui o colênquima presente em células vivas, né, partes mais jovens da planta. Já quando está no esclerênquima, essa celulose aqui, ela fica enrijecida. Quando ela fica enrijecida, ela recebe o nome de lignina. Então, aqui já vai estar rico em... A lignina, ela está aqui, ó, essa parte aqui, ó, externa aqui, dando esse endurecimento. É tipo aquela casca mais grossa, aquela planta que você não consegue malear, né, ser flexível aquele galho. Então, ele já está enrijecido. Então, aqui já tem a presença da lignina. Então, são os dois tipos de sustentação que nós temos, colênquima e esclerênquima. Já de preenchimento, a gente já está concluindo esse momento. Já de preenchimento, nós vamos ter o chamado de parênquima. Então, temos o parênquima de preenchimento. Quando eu falei, lembra daquele zoom que a gente deu na folha? Lá tem esse nome, ó. Parênquima palissático, parênquima lacunoso. Deixa eu voltar para vocês verem. Então, esse parênquima aí, ele é o parênquima clorofiliano. Aqui, ó. Porque está rico em clorofila, que é presente na folha responsável pela fotossíntese. Então, aqui, ó, o nome que eu estou destacando, ó, o parênquima palissático aqui, ó. Parênquima lacunoso. Então, são tipos de preenchimento. A gente tem aqui, ó. E vamos ter o parênquima de reserva. Parênquimazinho de reserva. Vou passar para esse slide, que ele é mais didático. Então, no parênquima de reserva, a gente vai ter aquelas plantas que vão ser ricas em amido, tipo a batata. Então, parênquima de reserva ali é do tipo amilífero, de amido. Vamos ter o parênquima de reserva daquelas plantas que são resistentes à seca. Então, elas conseguem armazenar água no seu interior. E quem está armazenando água ali é o parênquima aquífero. No seu interior tem água. Exemplos, cactos. E temos aquelas plantas que ficam na parte sobrenadante ali da água, que você às vezes não entende, mas nós temos os tipos de raízes especializadas. E a parte do parênquima de reserva também é responsável por essa planta, digamos assim, flutuar. Então, seria o parênquima do tipo aerífero, ou seja, ele é rico em ar. Aqui é um resumo básico, que eu fiz um recorte aqui da internet e coloquei que fica mais didático para vocês filtrarem depois a informaçãozinha-chave. Agora, a partir daqui, a gente vai começar a estudar os órgãos específicos. Então, nós temos aqui, falando de raiz, depois vamos ver caules, que a gente já tinha visto, revisão, folha e fruto. Então, a raiz aqui, ela vai ser um órgão subterrâneo, responsável por essa absorção de água, né, e fixação da planta ao solo. E temos as zonas, classificadas as zonas da raiz. A parte mais baixa aqui, eu lembro, eu falei antes, quando eu estava falando de sistema meristemático, que apareceu a fotinha da raiz, por essa coifa aqui, que é a parte mais profunda,
ela é rica em células meristemáticas, tecidos meristemáticos, né? Aí temos esse trechinho, que é a zona de multiplicação, que é onde o vegetal começa a crescer, temos a zona lisa, os pelinhos absorventes, até chegar nas raízes secundárias, cada um com sua função característica. Vocês veem isso depois. Aqui a gente falou já, ó, falando do tipo de raiz. Então, temos a raiz normal, que é aquela que eu disse para vocês, de uma dicotiledônia. Vou colocar o Dzinho aqui, que a gente já falou de dicotiledônia. Temos a adventícia, monocotiledônia. Aí você vai tendo outros nomes, ó. Por exemplo, essa axial aqui, a mesma coisa dizer que é axial ou pivotante. Isso é de uma dicotiledônia. Temos a fasciculata. Fasciculata ou adventícia, eu tinha falado desses nomes antes. Então, é de uma monocotiledônia. E aqui com relação aos habitats dela, né? Vamos ter as tuberosas que vai armazenar substâncias nutritivas, mas questão de mono e dicotiledônia, essas duas aqui. Pronto, até com relação à raiz, né, nós vamos ter diferentes formas de falar delas, né, de acordo com seus habitats. De acordo com o habitat, ela pode ser classificada, né, as pneumatóforas, que a raiz dela é para cima, né, é todo um sistema diferenciado, tem as grampiformes, que vão estar dando sustentação. Isso que eu não vou detalhar, não, porque a gente já falou a respeito, senão não dá tempo de revisar tudo. Mas vocês têm o slide esclarecendo tudo direitinho, já disponível no Google Sala de Aula, viu? Só falando aqui dos tipos de raízes e relacionando a raiz ao habitat a qual essa planta é encontrada. Vamos concluir agora. Temos uns poucos minutinhos aqui para a gente falar do caule. Olha o caule aqui, ó. O caule, assim como as outras estruturas, os outros órgãos, né? Ele vai ter um nome para cada coisinha. Então, quando você pega aquele caule, às vezes, mais robusto, ele vai ter uma parte formando a casca. Essa parte que forma a casca, ela é formada por tecido morto, por célula morta. E a função principal aqui é dar proteção. Então, ela é chamada de suber, de felema. O que vem depois dessa casca é o floema, que a gente tem o vaso condutor de seiva elaborada, ó. Ó o floema aqui. Esse negocinho que tá aqui no meio, que eu tô fazendo um quadrado, não sei se vocês veem, deixa eu colocar o meu laser. Isso daqui, ó, é o câmbio. Esse câmbio, ele surge e é quem vai dar formação para o xilema, que é a parte mais interna do caule aqui, e para o floema. Então, xilema, condução de seiva bruta. Por isso que se você fizer um cinturão aqui no vegetal, aquele recorte mesmo que o pessoal às vezes faz, quando quer fazer a derruba de árvore, primeiro vai matar ela, né? Infelizmente. Aí você está cortando justamente esse processo de transmissão aqui, ó. Primeira coisa que você vai romper com esse transporte de seiva elaborada. Não tem vegetal que resista. Faça isso, não. Esse cinturão aqui, você está eliminando o processo de troca aí de substância elaborada para o vegetal e, consequentemente, a gente vê que vai bloquear a fotossíntese, né? Vai dar problema em muita coisa. Pronto, aqui é os tipos de caule. Os tipos de caule é de acordo com o modelo que eles apresentam. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se eu escutei uma vozinha. Aqui no meu faltam 4 minutos. Então, nós temos os caules eretos, né, que são tronco, aquelas árvores realmente de grande porte, tem as estruturas secundárias. Estipe é, por exemplo, o coqueiro. O coqueiro, ele vem aqui e forma um tufo em cima. Então, o seu caule, ele é ereto. Haste, essas plantas, as plantinhas pequenas, tipo as flores, né? É haste, ela é flexívelzinha. Isófilo, essas são as raízes, esses caules presentes em plantas do mangue. Como é tipo a cana-de-açúcar, né? Aí temos os tipos dos caules trepadores. E assim por diante. Ó, temos também do tipo aqui os caules rastejantes. Aí os caules rastejantes recebem 2 nomes. Tem o sarmento, que ele só vai ter um ponto de enraizamento, tipo a abóbora. Os outros, eles estão dando sequência só para estar tendo um suportezinho no solo mesmo. É só um ponto de enraizamento. Já o estolão, tipo um morango, ele tem vários pontos. Ó. Ele vem andando e quando chegar aqui, ele forma outro tufinho, outro ponto de enraizamento.
Aí que a gente vem falando dos outros, né? Subterrâneos, a gente já falou bem tranquilamente a respeito. Os bulbos. Ó, lembra que eu falei? Ó, se a raiz ela é aquática, o caule também vai ser adaptado. Então, o caule também será aquático. Aqui o parênquima de reserva, que nós falamos nesse instante, parênquima do tipo aerífero aqui, então vai armazenar ar. As coisas vão se completando, se você prestar atenção. Então, temos a folha. Está dando sequência ao capítulo 7, viu? Porque ele é extenso mesmo. Então, na folha, vocês encontram aqui, ó, na página 32. É um subtópico. Então, a folha, ela vai ter uma estruturazinha, cada coisa tem seu nome. Então, a folha, propriamente dito, ela é chamada de limbo. A superfície achatada da folha. O que está segurando essa folha, né? Ela é o pecíolo, que está dando sustentação à folha até chegar no caule. Às vezes tem folha com isso aqui, que é tipo uns ganchinhos, você pensa que é uma folhinha pequena. É chamada de estípula, e algumas vai ter a presença de bainha, que é uma estruturazinha que vem assim, ó. Ela é mais achatada e dá aderência ao caule. Não é um padrão, algumas apresentam. Aqui já é o tipo de folha que nós encontramos. Então, nós temos a folha chamada de simples. Por exemplo, a folha da laranjeira, da mangueira. Ela é uma folhinha só ali naquele galho, ela não se subdivide. Por exemplo, a folha composta, não sei se alguém já viu mais da garoba, ela tem esse outra estruturazinha, ó. São vários folíolos ali compondo a sua folha. Então, isso aqui é uma folha só. Que eu estou circulando é uma folha só. Mas ela tem vários folíolos, então chama-se de folha composta. E a simples não. Ela é uma estruturazinha só aqui, ó. Aí tem também a folha, dependendo do habitat a qual nós encontramos, que são questão dos estômatos, que facilitam essas trocas gasosas. Tudo direitinho. Gente, só tem 2 minutos, eu vou encerrar aqui. Acho que vocês vão já para o intervalo. E aqui é a parte do fruto. O fruto eu vou deixar disponível para vocês esse slide. Na verdade, eu já coloquei no Google Sala de Aula, viu? A título de informação para vocês. Nós temos os tipos de fruto, né? Tudo classificado direitinho. Aqui eu tenho falado só de forma pincelada. Então, vocês reforçam o estudo em casa, mas eu não vou cobrar com detalhe, não, na prova, não, isso aqui não. A gente viu pouco. E, claro, né? Tem as especificações da folha. Especificações da folha, só para concluir folha. Tem as gavinhas, que é aquele ganchinho, tipo em pé de maracujá, que ela consegue se agarrando. Aí isso tudo é folha. As brácteas, às vezes você pensa que é uma flor, mas é uma folha modificada. Ela tem coloração. E, claro, né, as que se adaptam aos solos, que não são providos de água, então eles vão mudando, se transformando em espinhos. Tudo é adaptação. Pronto, turma. Deixa eu parar aqui a minha projeção. Se o meu horário estiver correto e com o de vocês, vocês estão quase indo para o intervalo. Pronto, vou encerrando aqui nossa aula. Deixa eu ver, eu vou deixar esse material aí vai ficar disponível no Google Sala de Aula, tá ok? Então, vocês têm acesso a tudo isso. Quando for estudar, que tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Deixa eu ver se alguém colocou mensagem aqui no chat. Eu entendo que é complexo, né? São muitas informações. Mas aqui tem a perguntinha. Aqui a castanha do caju. O caju é gimnosperma ou angiosperma? Tem fruto, né? Aqui é angiosperma, só que no caso do caju em específico, ele é um pseudofruto. O fruto mesmo vai ser a castanha. Né? O caju, ele é pseudofruto, mas é angiosperma. É porque eu não detalhei muito a questão do fruto, mas é isso, viu? Deixa eu ver. Isso era a revisão. Aí eu não sei se o Kaique está aqui ainda, né? Tem a palha do coqueiro, sim, que ele vai tendo aquelas modificações assim. Sim, Kaique, isso mesmo. Pronto, tô saindo aqui. Tchau, gente, abraço. Se cuidem, fiquem com Deus.